Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Palavra da Fé, o programa da família que ama a Deus e a Palavra de Deus. E essa semana estamos com um programa especial. Você sabe qual é? Isso mesmo, programa de Páscoa. E para falar da Páscoa, não poderíamos deixar de falar da origem da Páscoa. De onde veio o nome Páscoa? Quando ocorreu? Quando começou? E ela teve início? Sim, na Palavra de Deus. E eu convido você, meu querido e minha querida telespectador, a abrir a sua Bíblia, quer seja o livro físico, no celular, no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Esse livro também é chamado de Shemot, na Torá, que significa nomes. Pois vemos no início do livro de Êxodo, que Deus chama ali os nomes das famílias descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que viveriam ali a promessa de Deus. E essas famílias que elas geraram o povo de Israel. Vai falar ali no comecinho do Êxodo capítulo 1, esses, pois, são os nomes. Por isso o nome do livro em hebraico chama Shemot, nomes, dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. E ali vai falar dessas famílias, desses nomes que foram os precursores do povo judeu. E no capítulo 12 de Êxodo, temos aqui a instituição da primeira Páscoa, que em hebraico é a palavra Pessah. Não é Pesach, não é Pesach, é Pessah. E por que Pessah? O que vai aparecer para você aqui, as letras em hebraico e também nas letras latinas. Esse CH do final é chamado de um símbolo fonético, que é muito usado, por exemplo, no idioma alemão. Quando diz Ich spreche Deutsch, eu falo alemão, esse Ich, que é um R que vem de dentro da garganta, foneticamente é representado com um CH. Da mesma maneira, da língua hebraica, quando ela é transliterada em letras latinas, para identificar esse R, que é um R diferente, é usado a letra CH. Fica como uma curiosidade para você, telespectador. E vai começar aqui dizendo, no primeiro versículo do capítulo 12: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel
o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E no capítulo 13, vai dizer assim, no versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Então, quando acontece isso? No mês que na Bíblia, nas Bíblias em português, foi chamado de Abibe, que vem da palavra Aviv, do hebraico, que significa mês da primavera. Então a palavra Aviv, ela se remonta à primavera, aquela estação bonita das flores, que depois das flores veio o botão, e depois do botão surgem os frutos. Então foi nessa época, uma primavera, em que eles estavam ali no Egito, que Deus os tirou da terra de servidão, que os tirou para levar a terra prometida. E não somente isto, os tirou com uma mão forte, operou 10 maravilhas, operou ali 10 pragas. Pragas essas que não foram algo sem significado. Deus nunca faz algo sem significado. Cada praga ali, ela humilhou, derrotou, destronou um deus egípcio, uma entidade egípcia, dizendo bem claro ao povo de Israel que ele é o verdadeiro Deus, que ele tem o verdadeiro poder, que ele está acima de todas as hostes, potestades e principados. O Egito, para você entender, meu querido, minha querida, era a maior potência mundial, militar, econômica e espiritual de toda aquela região. Dizem livros extra-bíblicos que quando alguém queria fazer um feitiço poderoso, ele buscava ali os sacerdotes egípcios. Realmente o Egito era uma potência mundial da época, em todos os sentidos. E os deuses egípcios eram admirados por todos os povos, porque o Egito era uma terra próspera, militarmente poderosa. As construções, as pirâmides, as edificações ali, era o que tinha de mais moderno naquela época. Então era uma cidade para aquele tempo, aquela época, de tirar o fôlego. Mas Deus, ele com o seu poder, a sua glória, a sua majestade, derrotou e humilhou cada deus egípcio. E por fim, ele tira a vida de todos os primogênitos do Egito, do rei àquele que estava preso no cárcere.
do mais nobre ao mais miserável, poupando tão somente aqueles que, numa aliança de sangue, e esse é um assunto para um outro programa, o que a Bíblia diz sobre o sangue, que sem sangue não há remissão de pecados, e que aqueles que resolveram crer em Deus e celebrar a Páscoa e passar o sangue ali na ombreira das portas, na lateral ali, nas vergas, foram poupados do anjo da morte. Essa é a Pessah, a passagem do povo de Israel da condição de escravo para livre, da terra de sofrimento para a terra da promessa, da servidão do Egito para passar a servir ao Deus vivo. E se não bastasse essa situação em que veio o anjo da morte e só poupou aqueles que, as casas, aliás, aqueles que estavam nas casas em que havia sido passado o sangue, eles quando saem, eles pedem joias, eles pedem bens aos egípcios e eles dão para que o povo de Israel fosse embora logo. Então eles celebram a Páscoa e seguem rumo à terra prometida. Faraó se arrepende de deixar o povo sair, vai atrás e acontece mais uma maravilha, a abertura do Mar Vermelho. O povo de Deus passa em seco pelo Mar Vermelho, há uma coluna de fogo, uma nuvem que separa o arraial dos judeus com o arraial dos egípcios, que impede que eles cheguem até o povo de Deus. Eles passam, e quando Deus retira aquela coluna, que eles entram na abertura do Mar Vermelho para tentar alcançar o povo de Deus, então o mar se fecha. E o exército dos egípcios é morto ali no Mar Vermelho. Foi algo tremendo, algo sobrenatural que esse povo viveu. Algo registrado na palavra para a nossa memória. E ainda hoje, os judeus comemoram essa tão importante passagem. No mês que eles não chamam mais de Aviv, mas chamam de Nisan ou Nissan, em que eles comemoram justamente esta passagem, este rito, da condição de escravos para livres, de servos do Egito para servos do Todo-Poderoso, de Adonai, do El Shaddai. E nós cristãos, o que nós comemoramos na Páscoa? Chocolate e ovos? Chocolate e ovos são muito bem-vindos. Inclusive, quem quiser me dar algum chocolate ou ovo de Páscoa é muito bem-vindo, eu aceito de bom grado. Porém, a Páscoa cristã é muito mais do que ovos de chocolate ou chocolate propriamente dito. Mas é uma das datas mais importantes para todo cristão, para todo aquele que crê que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, para todo aquele que tem o respeito pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali o relato da vida de Cristo. Nós vemos ali a chamada dos apóstolos, o envio dos 70 a curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos. Nós vemos os ensinos de Jesus através das parábolas, principalmente no Evangelho de Lucas, que é chamado também de o Evangelho das Parábolas de Cristo. Nós vemos ali o ministério de Jesus. Nós também lemos ali em Mateus 27, Marcos 15, em Lucas 23 e João 19, a crucificação de Cristo. Não podemos ignorar ou esquecer o que Jesus fez por nós, amados. Ele sendo Emmanuel, e essa palavra Emmanuel é uma palavra hebraica que traduzida é Deus conosco,
o próprio Deus, o Filho de Deus, que se fez carne. E vemos o Evangelho de João, e eu quero até ler, não estava nem programado, mas eu quero ler o Evangelho de João com você, meu querido telespectador, minha querida, que fala algo muito tremendo sobre Jesus. Ele vai falar assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas versões dizem: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está falando de Cristo. Cristo é o Verbo encarnado, ou a palavra de Deus encarnada. Ele é aquele que, aleluia, trouxe o reino de Deus para a terra, reconectou os céus com a terra, trouxe uma nova aliança, trouxe uma nova esperança, trouxe as boas novas de Deus. Ele estava ali com Deus. Na criação era o Pai, Filho e Espírito Santo. Com Abraão ali, ele chamando Abraão para viver essa jornada maravilhosa e ser o pai do povo judeu. E no livro de Hebreus 11, o pai da fé, estava ali Pai, Filho e Espírito Santo. O único momento que se separaram foi justamente logo após Jesus ser crucificado e ser levantado, né? Jesus a cruz está ali no chão, e então aqueles homens romanos experimentados em crucificação, eles conheciam, eles esticam o braço de Jesus e ali crucificam, e não foi aqui na mão, que nem muitos relatam, mas na verdade foi aqui, porque aqui rasgaria, né? Mas foi aqui que foi colocado os pregos, os cravos, e aqui trava entre, o osso do rádio fica travado aqui, em ambos os lados. Foi aqui que foi furado, e ali na cruz ele é levantado então, para que todos vissem ele crucificado. A Bíblia relata que houve trevas. O horário da crucificação de Jesus foi entre 1 e 3 horas da tarde. E houve trevas como se fosse meia-noite. E o pecado da humanidade foi colocado sobre Jesus. E no momento que ele recebe o pecado da humanidade, é que Jesus declara: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou, aonde tu estás? Foi o único momento em que o Filho de Deus foi separado do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Foi o único instante que houve separação. Eu nunca vi ser separado. Nesse momento houve a separação, que é o momento que ele recebeu a carga do pecado do mundo sobre ele. Isso foi algo tão forte quando Jesus declara: está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de alto a baixo. Ou seja, o poder de Deus se manifesta, a comunicação volta, o pecado foi perdoado, volta a haver a comunicação entre céus e terra, a glória de Deus volta a estar conectado com a terra, aleluia, e então o véu se rasga. O que era o véu? Não era um lençolzinho não, meu querido. Teve algum programa que eu lembro que a gente já falou sobre isso, mas era um tapete grosso que separava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava ali a Arca da Aliança, onde estava ali a presença de Deus. E qual é o significado disso? Que a partir da morte de Cristo e a sua ressurreição, que aconteceria 3 dias depois, Deus voltou a ter comunhão com o ser humano, pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue que estava sendo derramado. Aleluia. E então, após isso, o corpo de Jesus é solicitado por José de Arimateia,
um homem rico, mas que havia sido alcançado pelo ministério de Cristo e queria honrar Jesus. E queria honrar o Senhor, e foi usado também para cumprir uma profecia que diz que em meio aos salteadores foi morto e foi enterrado entre os nobres. Salmos fala sobre isso, a palavra vai falar sobre isso. E ele foi colocado ali numa gruta, numa caverna que nunca tinha sido utilizada. Era um local novo. Foi sepultado ali, uma sepultura nova. Foi colocada uma pedra e deixado ali o corpo de Jesus. O corpo. Pois o Espírito de Jesus já não estava mais ali. Desceu ao inferno, tomou a chave da morte, e o Espírito Santo do Senhor ressuscitou a Cristo, mas agora já com um corpo glorificado. Um corpo que veremos, que podemos ver no livro de Atos, em que os discípulos estavam reunidos ali, com medo da perseguição. Jesus atravessou as paredes daquela casa e diz: paz seja convosco. Ou, em hebraico ou aramaico, Shalom Aleichem. Um corpo glorificado. Um corpo mais que vencedor. Um corpo que eu e você receberemos na vinda do Senhor nos ares quando chamar a igreja. Meus queridos, isto é a Páscoa. Relembrar desta morte terrível em que ele recebeu muitas chicotadas. Ele foi realmente massacrado, Jesus. Estudiosos dizem que os chicotes que usaram em Jesus eram chicotes que tinham nas suas pontas pedaços de metais e pedaços de ossos, que quando tocavam no corpo da pessoa, era puxado, via um pedaço da carne. Estudiosos acreditam que pela quantidade de chibatadas que ele levou, seria humanamente impossível ele resistir. E aí surgem algumas heresias que dizem que Jesus tinha um corpo diferente, um corpo que não sentia dor, um corpo nada disso. Tanto que não era isso, que ele sangrou, e teve um dado momento que ele não aguentou carregar a cruz, e aí constrangeram a Simão o Cirineu a levar a cruz de Cristo até o local da crucificação, que é o Gólgota, que é o lugar da caveira. Jesus não conseguiu levar até o local da crucificação. Constrangeram outra pessoa a estar levando a cruz. Ele sofreu dores terríveis. Derramou o sangue dele por mim e por você. Para que nós pudéssemos ter essa comunhão maravilhosa com Jesus. Para que nossos pecados fossem perdoados. E tivéssemos uma nova vida, uma vida com abundância, uma vida no Espírito, uma vida que prospera, uma vida que vence. Não é uma vida com ausência de problemas, não. Eu sei que há algumas denominações que prometem uma vida sem problemas, uma vida só de rosas. A palavra não diz isso. A Bíblia diz bem claramente: no mundo tereis aflições, mas tendes de bom ânimo, eu venci. Quem está falando? Jesus. Temos que ter um bom ânimo, porque ele já venceu por nós, já morreu por nós, ressuscitou por nós e abriu o caminho para essa vida nova. Lá em Atos 2, a igreja que estava reunida, 120 pessoas, e receberam o batismo do Espírito Santo, viram línguas como fogo, falaram novas línguas, e Pedro, quando prega, 3.000 almas aceitam a Cristo, e milagres acontecem, a sombra de Pedro cura, ressuscita pessoas, milagres. Filipe, que era, aleluias, um evangelista, era um diácono e se torna um evangelista depois. Tudo isso, essa ação do Espírito Santo, esse poder que hoje nós vivemos.
E hoje temos aqui na igreja Verbo da Vida, Barro Duro, Centro de Cura. E temos ali no bairro do Antares, a igreja, o Rema. Temos também no Canaã outro Rema, que ensina ali a escola bíblica. Meu Deus, tudo isso é mediante esse sacrifício de Cristo. O Deus encarnado, a palavra encarnada que decidiu nos amar até o último instante e nos conceder essa vida, essa oportunidade de voltarmos para Deus, essa oportunidade de voltarmos para a origem, essa oportunidade para voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Isso é riquíssimo, isso é valiosíssimo, é algo santíssimo. A Páscoa é algo santíssimo e nós não podemos esquecer o seu real significado. Por isso que no começo eu falei de ovos de Páscoa, chocolate não tem problema algum, tá tudo bem, tá tudo certo você presentear alguém com chocolate. Mas fala também de Cristo. Fale também do Cristo vivo, que não está morto. Nós olhamos para a cruz em respeito e lembrar o que ele sofreu, mas ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. Aleluia, que coisa maravilhosa. Ele ressuscitou. E hoje está nos céus, ali, intercedendo à direita de Deus por nós. Nessa nova aliança, nesse pacto de sangue, que ele derramou o sangue dele por nós. Não sendo necessário mais hoje, nós derramarmos sangue de animais inocentes para encobrir os nossos pecados. Não sendo necessário mais nenhum outro tipo de sacrifício ou aliança, pois Jesus já fez a aliança completa, a aliança maior, a aliança superior, por meio do sacrifício dele, por meio da dor que ele passou. Isaías, um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, no capítulo 53, ele fala algo muito importante. Aliás, Isaías é tido como um profeta messiânico. O que significa isso? É o profeta que mais falou sobre Jesus. E olha o que fala aqui em Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Está falando aqui já da crucificação. No momento que ele está na cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Observe agora o 4, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías teve um vislumbre, uma visão do futuro, no momento de Jesus crucificado ali, levantado no madeiro. Não foi uma visão agradável. Não foi algo bonito de se ver. Tanto que diz que os homens escondiam o rosto, quer dizer, viravam o rosto para não ver. Mas foi esse castigo, foi essa dor, esse sofrimento que nos trouxe a salvação e a libertação de enfermidades, ou seja, problemas espirituais e dores, doenças da nossa carne. Esse sacrifício é que nos trouxe a liberdade e nos trouxe a possibilidade de sermos curados. Então, nesse momento eu quero orar contigo, com você, meu amigo, minha amiga, telespectador, que nos deu audiência até esse momento, para que o nosso coração esteja avivado, queimando por essa paixão por Cristo. Que a paixão de Cristo por nós seres humanos seja a paixão que arde nos nossos corações por Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, pela sua obra aqui na terra. Amém? Pai amado Senhor, somos muito gratos por o Senhor ter permitido o teu Filho,
que é o verbo vivo, que é a palavra viva, se fazer carne e viver aqui entre nós 3 anos e meio, e nos ensinar, e nos direcionar, e curar, e ressuscitar mortos, e nos dar o exemplo do que é o reino de Deus aqui na terra, e permitir que Ele fosse à cruz, fosse castigado no nosso lugar, derramado o seu sangue, e recebendo os nossos pecados por um instante, Pai, por um instante, deixar de ter essa comunhão contigo que foi desde a eternidade. Meu Deus, que privilégio, que coisa maravilhosa. O Senhor nos dar este presente. E ainda mais, depois da morte dele ao 3º dia, por meio do Espírito Santo, ele ser ressuscitado. Ressuscitado. Ainda viveu um tempo conosco e ascendeu. E está ao lado do Senhor aí na glória, do lado do seu trono, do lado direito, que é o lugar de honra que ele merece, por ter vivido tudo que ele viveu e não ter deixado de cumprir a tua vontade. E hoje, amado Deus, o teu Espírito está conosco, dentro de nós, sobre nós, e isso graças ao sacrifício de Jesus. Ah, Senhor, não nos deixe esquecer do verdadeiro sentido da Páscoa, que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é a paixão de Cristo, a paixão por Cristo, arde em nossos corações, que desejamos viver segundo a palavra, que desejamos viver como cristãos genuínos e verdadeiros, que desejamos ser imagem e semelhança de Deus, que possamos fazer o nosso melhor, que possamos estender a mão ao próximo, que possamos orar para aqueles que precisam de ajuda, que possamos estender as nossas mãos abençoadoras, que possamos compartilhar de nossas finanças, que possamos ajudar e doar-nos àqueles que precisam. Que possamos ser cristãos, Pai, não somente no falar, mas no agir. E que nunca esqueçamos, nunca, esse sacrifício de Cristo, que realmente morreu por nós. Que Isaías, há 700 e poucos anos atrás, pôde contemplar, vislumbrar esse sacrifício. E que nós hoje, Senhor, podemos desfrutar dessa comunhão, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, agradecemos a sua audiência até esse momento. E que realmente a paixão de Cristo queime em nossos corações. E que você viva o melhor de Deus nessa terra. Seja abençoado na prática da palavra. Um beijo e fique na paz do Senhor Jesus. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.